Bom, meus amigos, hoje eu vou analisar o crânio do Nicolas Ferreira, um jovem na política brasileira muito conhecido, né, viraliza bastante nas redes sociais. E hoje eu vou falar um pouquinho do crânio do guerreiro filosófico na política, né, pessoas que têm uma certa inclinação física, sensorial, mas mesclam isso com muita capacidade criativa, filosófica e espiritual. A lógica costuma se mesclar um pouco mais com a capacidade sensitiva, instintiva. É como se fosse um guerreiro com a mente de um pensador, né? Em parte existe uma frequência para a guerra, em parte existe uma frequência para o campo das ideias, né? A lógica só está ali para conectar esses dois pontos. O mais interessante é que os políticos, eles lidam numa camada da sociedade que afeta diretamente as pessoas, né? Realmente os políticos, eles trabalham muito no campo das ideias, criatividade, filosofia, espiritualidade. Vamos definir a sociedade em três camadas aqui. Três principais problemas que a sociedade precisa resolver, para a gente entender onde os políticos se encaixam, né? A sociedade sempre vai precisar cuidar da parte energética, trazer recurso, né? Energia, a gente extrai isso da natureza. Árvore, água, luz solar, comida, carne, né? Vegetais. A gente sempre está extraindo energia da natureza. Então, pessoas mais braçais, pessoas que são mais físicas, sensitivas, instintivas, são boas para essa camada, né? Elas são melhores com o corpo, com o cinco sentidos, são mais duras, mais resistentes, né? Existem pessoas que lidam mais com a parte técnica da sociedade, né? Estruturas, ferramentas, tecnologias, armas, ciência, dados, né? São problemas mais técnicos, estruturais, logística, por exemplo. Quando falamos do campo das ideias, gestão humana, estamos falando de lidar diretamente com as pessoas, né? Então estamos falando de leis, arte, cultura, religião, né? Negócios, soluções, empreendimento, comunicação. Os artistas, escritores, comunicadores, os arquitetos, são pessoas que lidam mais no campo das ideias. Elas servem ao ser humano de forma mais direta, né? Muitas vezes o produto é entregue dentro da mente do ser humano. E se eu tivesse que definir a camada da sociedade em que os políticos atuam, é essa camada do campo das ideias, gestão humana, criatividade, filosofia, espiritualidade, né? São pessoas que, quando os recursos estão chegando e as estruturas estão montadas, ali elas performam muito bem. Elas atuam bem lá no centro da sociedade, no meio dela, né? Exercendo influência direta sobre as pessoas que vivem em grupo ali. Se a gente estivesse numa aldeia antiga, primitiva, o político seria comparado ao xamã, comparado ao o líder da tribo ali, né, o cacique, né, pessoas que lidam com outras pessoas. Porque a sociedade ela sempre vai ter esses três problemas: energia, estrutura e gestão humana. E as pessoas vivendo em grupo, elas são um problema, né? É necessário haver regra, conduta, né, educação. Você direcionar as pessoas para que elas possam conviver da melhor maneira possível em sociedade, tanto estipulando leis ao redor delas, quanto princípios, valores, costumes dentro da mente delas, né? Então, o político ele exerce um papel muito direto nessa questão de servir ao ser humano diretamente, ali, dentro da mente dele, né? Então, o interessante é que o crânio do Nicolas Ferreira é o crânio que eu chamo de guerreiro filosófico, né? Vamos ver isso aqui um pouco melhor. Primeiro, o Nicolas, ele tem uma testa quadrada em rampa, né? É uma testa que ela é um pouco mais puxada para trás e tem um volume médio, né? Pessoas assim, geralmente, costumam mesclar lógica e sensibilidade com um pouco mais de facilidade. Em parte, conseguem fazer lógica profunda, entender detalhes de forma técnica, estudar a matéria, gastar tempo e energia acumulando dados para chegar em conclusões mais precisas. Mas também conseguem utilizar a lógica rápida, que é aquela lógica que a gente utiliza nos esportes, né? Pensar e agir rapidamente. A velocidade entre
o corpo e a mente, o sincronismo, acaba sendo um pouco mais aguçado. É uma característica, em parte, de guerreiro. Lembra que eu falo que os híbridos transitam entre várias camadas, né? Eles conseguem ser físicos, corpóreos, instintivos, mesclados com criatividade, filosofia, espiritualidade. Eles conseguem, em parte, ser mentais, em parte, ser físicos, sensitivos, sensoriais. Tem híbridos que eles são muito lógicos e muito físicos, corpóreos, instintivos. Tem híbridos que eles são mais criativos, filosóficos, espirituais e mais lógicos, né? E tem outros que são mais físicos, sensitivos, com criativo, filosófico, espiritual, enfim, varia de híbrido para híbrido. No caso do nosso querido Nicolas aqui, ele é o perfil de crânio guerreiro filosófico, ele tem essa configuração no crânio, né? Então a testa costuma ser menor do que o rosto. O rosto é na mesma proporção do topo de cabeça, a nuca costuma ser média, né? Então é como se essa configuração, em parte, tivesse genética de guerreiros, caçadores, sobreviventes. Em parte, pessoas muito intelectuais no campo das ideias, né? Como se a genética mesclasse isso. Então, não necessariamente o político ele é o cara mais técnico nos assuntos. Também ele não é o mais operacional, mas ele costuma ser muito intelectual, muito mental, nessa questão da visão de cima. Pode pegar um político, um advogado, um artista, um líder religioso, né? Todos eles estão atuando ali em uma camada da sociedade ligada ao campo das ideias, né? Entendem o ser humano, entendem sobre ciências variáveis como clima, geografia, antropologia, ciências sociais, comportamento humano, psicologia, né? Existe ali uma capacidade mental mais puxada para compreender a sociedade, os seres humanos, vendo de cima, né? Políticos precisam entender de massa, precisam entender de geopolítica, né? Eles precisam ter ali uma capacidade realmente de ver a sociedade um pouco mais de cima. E o interessante do perfil de crânio do guerreiro filosófico é que, em parte, ele está na guerra, em parte, ele está no campo das ideias. O guerreiro filosófico, ele geralmente está em guerra. Pode ser guerra mental, pode ser guerra física, sensorial, mundo aberto, né? Então, esse perfil de crânio aqui, ele costuma performar tanto no atletismo, quanto em áreas como o direito, né? Como a filosofia, a arte, a música, né, comunicadores. Pode pegar os maiores comunicadores do mundo. Vamos pegar o maior youtuber do mundo, MrBeast. Tem exatamente essa configuração de crânio aqui. Você vai perceber que muitos jovens promissores ali na comunicação, eles costumam ter uma inclinação para esse perfil de crânio. A testa não é totalmente volumosa, muito grande, também não é pequena e reduzida, né? Geralmente é quadrado em rampa ou arredondado, às vezes formato quebrado, mas dificilmente é aquela testa muito lógica, muito científica, muito volumosa, né? Volto a dizer, lógica profunda não é necessariamente a maior habilidade de um político. Tem muito político aí que deve ter lógica profunda, deve ser muito dos dados. Mas o político, ele geralmente busca a visão de cima, ele busca ver de cima primeiro para depois entrar em detalhes, né? Já o cientista, ele vai diretamente em detalhes específicos, ele até está estudando o todo, mas ele está sempre se aprofundando na matéria, nos detalhezinhos, né? Então, ao mesmo tempo que a pessoa, ela costuma ser muito mental, né, para entender questões lógicas, ela costuma ser mais mental ainda para transitar no campo das ideias, né? Então, entre um político, um cientista e um atleta, a diferença entre eles é que um é mais físico, sensitivo, instintivo, corpóreo, é bom para lidar com o corpo, pressão, estímulo físico. O outro é mais mental na parte técnica, lógica, detalhe, né? E o outro é um pouco mais focado aí na visão do todo. Costumam ser mais estrategistas, né? Costumam ter uma capacidade maior aí para realmente resolver problemas complexos de forma simples, traduzir questões complexas de forma simples, né? Então, o político não é o mais operacional, o político também não costuma ser o mais técnico.
mas ele é o mais criativo, filosófico, espiritual. Então a testa quadrada em rampa, igual a que o Nicholas tem aqui, é muito presente entre comunicadores, né? Por isso que você vê que ele é bem desembolado na comunicação dele.